Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. No estudo de Efésios, eu ressaltei várias vezes uma palavra. Vocês lembram dessa palavra? A palavra novo, a palavra nova. O novo homem criado por Deus pela fé em Cristo Jesus. Deste homem, a criação de uma nova sociedade, com novos modelos estabelecidos pelo próprio Deus. Os modelos de conduta, os modelos, a ética nova, o pensamento novo, o caráter novo. Depois estudamos os novos relacionamentos, o novo homem, vivendo na nova sociedade de Deus. Agora nós estamos falando, Paulo, na sua característica, e estou lendo agora um livro, lendo partes desse livro, chama A Vida do Apóstolo Paulo, grande, fala um pouco da maneira que Paulo escrever, da forma como ele se aproximava de alguns temas. Basicamente, ele não escrevia suas cartas, ele ditava as cartas e sempre tinha alguém por perto para escrever as suas cartas. E por isso ficava mais fácil para ele descarregar todos os seus pensamentos, os seus entendimentos. E quando nós escrevemos, nós temos que corrigir, nos preocuparmos com a gramática, nos preocuparmos com o espaçamento das palavras, ainda mais naquele tempo, onde não havia as facilidades que nós temos hoje. Lucas foi um bom exemplo. Lucas foi uma das pessoas que escutou parte das suas palavras, Timóteo, e tantos outros que puderam, em peças, em tábuas de cera, primeiramente fazer um rascunho e depois passar para papiros, folhas, páginas de papiro ou pergaminhos, que eram couros de pele de animais, cordeiros, principalmente secos, limpos, que seriam depois usados como a versão final. E dentre outras coisas, ele está em Efésios falando sobre doutrina básica, juntamente com o livro de Romanos. Efésios talvez as duas cartas mais densas em termos de doutrina, sem a preocupação de exortar por um pecado específico, como foi com os Gálatas, como foi com os Coríntios. E nesse caso, em Efésios, ele vem falando do novo homem, sociedade, novos relacionamentos, e de repente ele fala: finalmente, irmãos, finalmente, ele está caminhando para o final da sua epístola. Fortaleçam-se no Senhor. Lembrem-se, não sei se vocês lembram, quando nós falamos em Efésios capítulo 4, do encher-se do Espírito Santo, a forma do verbo que lá estava, deixe-vos encher. Ali não era uma forma ativa, era uma forma passiva. Aqui é fortaleçam-se, ou seja, você pode se fortalecer no Senhor. É uma chamada à ação tua, e não uma posição passiva de se deixar.
Mas aqui é: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Eu quero dar para você o contexto desse texto, que é uma boa maneira, na homilética ou na exegese, de você não cometer erros. Não destacar do contexto um texto. Eu queria situar esse texto no contexto da atuação do mal na história do homem. Quando começou isso? Gênesis 3:1 fala, ora, a serpente, a fala da serpente, capítulo 3 de Gênesis, verso 1. E se você olhar em Apocalipse, capítulo 2, nós vemos que a antiga serpente, capítulo 20, versículo 2, fala assim: o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Então, a serpente de Gênesis, mencionada em Apocalipse, nos fala que a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. E Satanás significa o adversário. Diabolos, nós também conhecemos, o diabo é o acusador. O adversário já estava lá, na queda do homem, provocando o homem. Um pouco mais adiante, nós vemos Jó, o livro cronologicamente mais antigo da Bíblia, provavelmente escrito por Moisés também, diz assim, 1:6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Na igreja não entra espírito demoníaco, na igreja não entra Satanás. Você crê nisso? Você crê que na igreja, nesse momento, ou o próprio Satanás ou seus demônios não estejam agora atuando entre nós, atuando na tua cabeça e no teu coração agora? Você crê que é? Não, nós estamos na igreja, lá estou protegido. E não se preocupe, na minha casa está o Salmo 91 também, nada acontece na minha casa. Porque bem na porta, assim na cômoda ou lá no rack da minha casa, eu deixo uma Bíblia enorme, monstruosa, aberta no Salmo 91, nada vai me afetar, porque o Salmo diz que nada poderá me atingir. Você crê nisso? E o texto aqui de Jó 1 diz que os anjos vieram se apresentar perante o Senhor, e entre eles, na fila, quem estava lá? Satanás. Não podia, né? Não devia. Mas ele é ousado. Chegou lá. E depois ele tem uma conversa com Deus ainda. 2:1 de Jó. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. Por quê? Na fila, outra vez. Juntamente com os anjos. Deus talvez lá no trono, lá vem ele outra vez, está lá na fila. O que ele quer, né? Ele veio atacar o caráter, a vida de Jó, nós conhecemos a história toda. Mateus 13:38 diz que o joio são os filhos do maligno. Lucas 22:3 diz que Satanás entrou em Judas. Marcos 1:13 diz que tendo sido Jesus levado ao deserto, passou ali 40 dias sendo tentado por Satanás. Jesus, o próprio Cristo, o próprio Deus, ele ali, encarnado, Deus encarnado, passou no deserto sendo tentado por Satanás por 40 dias. Segundo aos Coríntios 11:14 diz assim: Satanás se disfarça de anjo de luz. Qual é a aparência que você tem na mente de Satanás? Já falei algumas vezes aqui, esse tema não é novo. Já temos falado algumas vezes sobre esse tema. E aqui no Brasil nós temos algumas imagens do que é, alguns nomes do que nós usamos para Satanás. E aqui a Bíblia está nos dizendo em 2 Coríntios 11:14 que ele se disfarça de anjo da luz, de anjo de luz. 1 Timóteo 1:20, nós lemos que Paulo, num dado momento, entrega algumas pessoas a Satanás. 1 Pedro 5, versículo 8, diz assim: o diabo, o inimigo nosso, anda ao derredor como leão, rugindo, pronto a nos devorar. Não é ferir, não é só assustar, mas é devorar. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Na versão NVI, o mundo está sob o poder do maligno com consentimento de Deus.
Satanás tem autoridade para agir nesse mundo, e seus anjos. Apocalipse 12 diz que 1/3 dos anjos caíram com Satanás. São os demônios atuando, obedecendo cegamente a Satanás. Ele não é onipresente, ele não é onipotente, nem onisciente como Deus. Ele não é Deus, mas tem poder muito maior do que qualquer humano. Muito mais astuto, muito mais inteligente, muito mais preparado, muito mais conhecedor da Bíblia do que qualquer cristão. Usou a própria Bíblia para tentar Jesus, citando os textos bíblicos. E se Jesus não tivesse a segurança, o conhecimento, a soberania sobre a palavra escrita sobre ele, poderia ter sido enganado. Jesus usou o que para combater Satanás quando citava ele, a Bíblia, as próprias escrituras. E finalmente, irmãos, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 7, diz que Satanás, depois de preso por 1000 anos, quando o Cordeiro assumiu seu trono na Nova Jerusalém, será solto para algum tempo mais de ação entre aqueles que buscam servir ao Cordeiro. Qual é o contexto que eu passei para vocês aqui? Nós vivemos num ambiente espiritual. Nós somos humanos. Por um breve tempo, habitaremos no vaso de barro, que são os nossos corpos. Por um tempo limitado, andaremos por essa terra com o nosso espírito dando vida a este corpo, com a nossa alma eterna habitando esse mesmo corpo, com o Espírito Santo de Deus dentro da nossa mente, do nosso ser, nos guiando. E num dado momento, como Jesus entregou o seu Espírito nas mãos do Pai, o Pai trará para si o sopro de vida que nos mantém vivo, e o nosso corpo, que é pó, ao pó voltará, se decomporá. A alma eterna estará para nós que cremos na presença do Senhor. Enquanto andamos humanamente sobre essa terra, nós estamos sujeitos à atuação do mal. Nós estamos sujeitos à atuação do maligno sobre as nossas vidas. Atuando onde? Vocês lembram do texto de domingo retrasado, o texto que eu falei, nós conversamos no dia da ceia? Alguém lembra o texto que nós falamos aqui? Que texto que eu usei como base na pregação? 2 Timóteo 4, 7. Paulo falando o que lá? Lembram também? No contexto ainda da São Silvestre. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ali eu falava um pouco sobre a mente, sobre o coração. Falava um pouco sobre a visão de Paulo de um atleta numa pista de corrida. E Paulo tinha essa formação de ser um cidadão romano, de andar entre as pessoas, as cidades, dominada pelo Império Romano, poderio militar, o Império Romano com poderio econômico também, mas juntamente com os helênicos, com os gregos, o poderio intelectual, era muito claro alguns eventos. Por exemplo, as Olimpíadas. Paulo foi numa Olimpíada, provavelmente em Atenas ou qualquer outra cidade grega. Era comum nas cidades gregas, Corinto, Éfeso, você ter os ginásios de corrida, e Paulo sabia o que era a vida de um atleta correndo. E ali ele descreve um atleta que se preparou para uma corrida e ao final, ao cruzar a linha final, receber a coroa da vitória. Aqui ele está falando sobre um soldado. Era presente o tempo todo para patrulhas, pelotões de soldados romanos, legiões de soldados romanos andando em todas as cidades por onde Paulo pregou e por onde Paulo colocou e plantou igrejas. Éfeso, Corinto, Colossos, Tessalônica, Acaia,
na Ásia Menor, todas as províncias, até mesmo em Jerusalém, a fortaleza de Antônia. Tudo isso era a marca constante do soldado. E o soldado daquela época, ele tinha o capacete, ele tinha a lança, ele tinha a espada, ele tinha, principalmente os romanos, que era considerado o exército mais avançado e mais preparado do mundo daquela época, capaz de caminhar, de marchar longas distâncias e preparado para todas as batalhas, com estratégias bem definidas, e Paulo tinha na sua mente a visão da vestimenta, dos equipamentos de um soldado. Ele vai falar aqui no texto que nos interessa agora, e vamos fazer alguns minutos aqui a análise desse texto. As armas espirituais contra as forças do mal. Contra quem lutamos? Usando o texto. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra os poderes e autoridades espirituais. A nossa luta é contra os dominadores desse mundo de trevas. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Versículo 2. Não se preocupem, isso é vento, não é rato, não é nada. Podem ficar tranquilos. Qual é a dimensão das ações espirituais? Nas regiões celestiais. Mas nós estamos aqui, então não tem nada a ver comigo. Nós somos o alvo do bem e do mal. Nós somos o objetivo da batalha espiritual das forças do bem contra as forças do mal. Agora nós estamos aí vivendo o evento de Star Wars número 7, não é isso? E qual o personagem mais marcante? Quem você acha? Quem você conhece? Que roupa, que figurino você gostaria de uma festa de fantasia? É isso? Aquela voz, aquele manto negro, aquele todo preto chegando assim, né? É a essência, é a imagem do líder das forças do mal. Eu comentei com o André, na época do Natal, que eu li uma reportagem grande sobre a primeira trilogia que falava sobre o conceito do que nós vemos nas Guerras das Estrelas. E muito se usou de mitologia grega, dos deuses, mas também muito se usou da Bíblia e da história da humanidade. O capacete do Dart, ele é o capacete dos nazistas. As figurinhas brancas todas iguais ali dos soldadinhos, era exatamente o que o Hitler implementou. Se você olhar os filmes antigos da Segunda Guerra Mundial, era a uniformidade, era a perda da identidade, individualidade, todos marchando juntinho no mesmo movimento. Ali estão os soldadinhos de branco que nós vemos até hoje na Guerra das Estrelas. E nós vemos a presença do mal, o líder do mal. Porque quando o sujeito usa aquela máscara e passa a usar o oxigênio, aquela voz, é porque ele cai antes num abismo, num vulcão ou algo parecido e se queima. E ali é simbolizado a queda de Lúcifer, a queda do maligno, e que volta depois para arrebanhar com poder, com autoridade, uma multidão de pessoas, de soldados, de legiões de soldados, sob o seu domínio, sob o seu poder, capaz de olhar para uma pessoa e o cara ficar sem voz e estrangular. Aquilo é o reflexo do mal, agindo sobre as pessoas do bem. E nós estamos ainda hoje sendo alvos da disputa, da batalha entre o mal e o bem. Nas regiões celestiais. Não aqui. Porque os espíritos, assim como Deus é espírito, a força do mal, os anjos que caíram depois de serem também enganados por Satanás, nós não os vemos, nós não cheiramos, nós não percebemos, mas nós sentimos a ação deles aonde? Na cabeça, na mente, no coração. Quais os equipamentos de defesa que Paulo nos dá aqui na batalha espiritual? Eu fiz aqui uma lista, eu selecionei os textos desse grupo de textos que eu li para vocês. Eu fiz aqui um remanejamento separando equipamentos de defesa. Versículo 10. Fortaleçam-se no Senhor, uma arma de defesa. B. Vistam toda a armadura de Deus. Por enquanto não estou falando nada de ataque. Armadura. Fortaleçam-se.
se protejam, para poderem ficar firmes das ciladas do diabo. Versículo 11. Versículo 13. Vistam toda a armadura, não é uma parte da armadura. O soldado, antes de sair do quartel, ele faz um checklist, como no avião. Tá o coturno? Tá. Antes do coturno, coisa meia, senão vai ralar o pé? Sim. Coisa caneleira, na época era uma caneleira de metal? Sim. Pois a espada? Sim. Pois o capacete? Sim. As batalhas eram de espada e lança, basicamente, e flechas. Se usava, o exército romano inaugurou basicamente os ataques com bigas, os carros de assalto, as torres para alcançar cidades muradas. Já eram guerras mais sofisticadas, mas era definida pela infantaria, o corpo a corpo. Era uma lança que tinha um nome dos romanos, era a espada romana, que era característica, cortava dos dois lados, extremamente afiada, não muito longa, mas também não curta como se usava antes, o escudo e uma armadura com escamas de metal, que era uma novidade para a época, leve, que permitia andar em movimentos rápidos, porque se usava antes armaduras mais pesadas, que era de grande eficácia em ataques mais diretos, mas imobilizava o soldado, cansava. E essas batalhas, especialmente no Oriente Médio, eram feitas debaixo de sol forte. E se fosse uma armadura muito pesada, a própria armadura enfraqueceria o soldado e o tornaria mais frágil. E fazia lá o checklist: armadura, capacete, porque alguns dos golpes eram desferidos de espada na cabeça, e sem a defesa do capacete, era provável que o soldado viesse a ser ferido muito mais rapidamente. Assim, mantenham-se firmes, versículo 14, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, versículo 15. Versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as flechas inflamadas do maligno. E finalmente, versículo 17, usem o capacete da salvação. Armas de defesa. Quais as armas de ataque? Mesmo versículo 10. Se estamos fortes no Senhor na defesa, podemos, fortalecidos no Senhor, usar a força do Senhor, não a nossa, como arma de ataque. Versículo 10. Versículo 17. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada, arma de ataque. E finalmente, a oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração, súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui nos foi dado, irmãos, como nós estamos, onde nós estamos, no cenário da batalha, o que Deus nos oferece como defesa e o que o Senhor nos oferece como ferramentas de ataque. Eu quero fazer alguns comentários para encerrarmos. Deus sonda os nossos corações. Jeremias 12, 3. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. 1 Crônica 29, 17 diz assim: sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com integridade. 2. Nós devemos submeter-nos a Deus e fugir dos desejos malignos. Portanto, Tiago 4,7, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de nós. 2 Timóteo 2,22 fala assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Cuidem dos olhos. Mateus 6,21 fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E Mateus 6,22, 23 fala assim: os olhos são a candeia do corpo. E finalmente, 4,8 de Tiago fala assim:
purifiquem vossos corações. E a última palavra que eu queria ler da Bíblia, antes de fazer um pequeno comentário de todos esses textos, é: ocupar a mente, nós devemos ocupar nossas mentes com pensamentos excelentes. 1 Coríntios 2,15 e depois Filipenses nos falam exatamente isso. Tudo que for bom, justo, verdadeiro, isso deveria ocupar nossos pensamentos. Irmãos, nós precisamos de poder espiritual para quê? E nós, no texto que nós, no vídeo que o Rodrigo nos mostrou, ali tem coisas interessantes para a gente avaliar. Como se sente um jovem num concerto como aquele? É o Fernandinho, aquele texto, né? Estava cantando ali. As músicas são sempre crescentes. Elas começam uma batida, ela vai evoluindo e nos leva a um êxtase. Nos leva a ser uma emoção coletiva. Grandes coisas acontecem nessas horas. Há conversões, há promessas, há votos. As pessoas, quem quer ir para a África, deixa comigo, estou na porta, me inscreva. Quem quer aceitar Jesus, a pessoa vai movida pela emoção, ela vai levando. Saindo dali, nós encontramos uma realidade. Nós estamos sozinhos. Nós estamos com a nossa vidinha. Nós estamos com a nossa luta. Não há emoção que resista uma segunda-feira cheia de problemas. Não tem show que resista. Não tem canção poderosa que resista a uma frustração no trabalho, uma frustração amorosa, uma preocupação de como pagar a conta amanhã, uma doença em casa, a uma tentação que hoje à noite muitos de nós vão alimentar os olhos com porcaria. Eu não deveria, eu gostaria de não ser verdade, mas muito provavelmente nós hoje vamos alimentar nossa mente, os olhos, as candeias da alma. Nós vamos alimentar com porcarias, nós vamos alimentar com pensamentos impuros, com imagens impuras. O BBB, não sei quanto, está aí, e as pessoas estão se preparando para ver o BBB. As pessoas estão se preparando para, quem sabe, agora rever o filme que deixou no meio antes de vir para a igreja, ou tantas outras coisas que vão entrar na mente. Paulo está dizendo para nós colocarmos um capacete na mente. E o capacete espiritual significa: vamos proteger nossa mente contra as ciladas de Satanás, que não é o capa preta, não é o pé de pato, mas é aquele que vem como anjo de luz, com propostas boas, aparentemente honestas, para poluir nossas mentes e nos enfraquecer. Mas não se preocupa, isso não tem problema. E eu volto a minha pergunta. Nós precisamos ter autoridade espiritual. Era comum nas igrejas antes você ter muitos desafios a levar uma vida sem pecado, a ter uma vida santa, a se cuidar, a orar, a jejuar, a buscar a palavra todos os dias. No Calvário vocês são cansados de serem exortados nesse aspecto. Leiam a Bíblia, orem, jejuem, venham às quartas-feiras, venham aos sábados, venham ao domingo. Não se esqueçam, leiam o Novo Testamento, nós temos programas de leitura. Vocês são desafiados o tempo todo a lerem a palavra de Deus, porque, meus irmãos, no fim, no dia a dia, na nossa batalha, o que importa é o quão preparados nós estamos individualmente e não como grupo para as nossas batalhas individuais. Dentro em breve, talvez, passemos por tribulações, por lutas, passemos por batalhas espirituais, e nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Satanás é astuto, o adversário das nossas almas é astuto, nos conhece, sabe onde estão nossas fraquezas e nos ataca com bombas de pensamento o tempo todo. E uma vez concebidas as tentações, elas se transformam em pecado,
elas vêm para os nossos sentimentos e elas nos envenenam e elas nos enfraquecem. Aqui está, irmãos, um pequeno guia do que nós deveríamos usar como ferramentas para a nossa postura de batalhadores espirituais. O Rodrigo também falou um pouco sobre isso. No começo nós cantamos até algumas músicas sobre isso. Cristo é o nosso general. Nós somos os soldados de Cristo. Que foi uma boa visão, né, de como deve se vestir, se comportar, andar e quais os equipamentos que o soldado de Cristo deveria usar diariamente, antes de sair de casa, fazer o checklist. Estou com a couraça, estou com o capacete, estou com o cinto, estou com as sandálias do Evangelho, eu estou com a espada nas mãos, eu orei, eu estou na força do Senhor. Nós queremos sair assim. Nós não sabemos se vamos voltar para casa como nós saímos. Nós não sabemos o que enfrentaremos no trabalho, o que enfrentaremos no trânsito, o que enfrentaremos nas nossas casas, o que enfrentaremos no trabalho, nas escolas, e nós devemos estar preparados. Terminamos os Efésios dessa maneira, que bom que foi assim. E eu queria te desafiar a andar armado, a conseguir uma licença para andar armado. Não uma arma de fogo, mas uma arma espiritual. Se comprar uma arma no Brasil, complexo, um movimento muito complexo. Nos Estados Unidos é muito simples. Em outros países também você pode comprar armas de grosso calibre facilmente. E aqui no Brasil é bem mais difícil. E eu te desafio a andar sempre armado. Não deixe a arma em casa. Não deixe a armadura em casa. Está lá no meu armário. Quando eu precisar, eu vou usar. Não se preocupe, eu ainda não fui atacado. O diabo vai me avisar no dia em que eu vou ser atacado, a hora, vai marcar comigo o dia em que eu vou precisar. Então, nesse dia eu vou usar. Eu me preparo. Mas quando eu não estou precisando, vou andar paisana. Aquele cinto de segurança, né? Eu não vou, a distância é curta. Vou andar 2 km só sem cinto. Às vezes é ali que acontece o acidente. Nós deveríamos estar sempre armados. Eu te desafio, te convoco